Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 5ª lição com o título Jesus é Deus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pastor Valber, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Amém, pastor Nando Jackson, o prazer é nosso. Presbítero, irmão Jonatas Éder. Pastor irmão Éder. Senhor, pastor Nando Jackson. E do professor e auxiliar irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, veremos que a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 a.C. a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus, o Deus encarnado, veio como prometido, cumprindo toda a Escritura. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, para nós o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Está em João capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmão Éder, o senhor poderia, por favor, ler para nós a verdade prática desta semana? Amém, pastor. A verdade prática, que é um resumo, do que vai ser tratado, diz o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelado no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? São 3 objetivos. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro e último objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 1, versículos do 1 ao 4 e versículos do 9 ao 14. Acompanhe conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 5ª lição, que tem como título Jesus é Deus. Semana passada estivemos estudando a lição de número 4, que teve como título Deus é Triuno. E naquela lição nós pudemos estudar a partir do texto de Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17 e 28, versículos 19 e 20. No primeiro tópico nós aprendemos, foi feita uma apresentação sobre a doutrina da Santíssima Trindade. No segundo tópico nós aprendemos sobre as heresias contra a doutrina da Trindade e vimos estas heresias na história, Foi citado aqui o sabelianismo, o modalismo, o patripacianismo, o monarquismo. E concluímos a lição aprendendo sobre unicismo, uma heresia antiga na atualidade, bem como não só a exposição da doutrina, mas a sua
devida refutação. Então, saímos semana passada da doutrina da Trindade, agora para voltar de maneira específica, falar sobre a divindade de Jesus. É claro que nós temos estudado ao longo desse trimestre que há grupos que reconhecem que Jesus foi humano, mas não divino, e quando estudamos sobre a lição onde estivemos comentando sobre o gnosticismo, eles acreditavam que Jesus era divino, mas não era humano. Nessa lição específica nós estaremos defendendo, biblicamente, a divindade de Jesus. Jesus não foi apenas um homem do que viveu no primeiro século, que teve uma família, que teve uma identidade social, identidade histórica, mas era o próprio Deus encarnado. Jesus divino não é construção avançada de um cristianismo posterior, que nós veremos que o próprio texto bíblico aponta que já no próprio primeiro século e o próprio Senhor Jesus reivindicou diversas vezes a sua divindade, e apesar de o pensamento ariano, e nós vamos comentar sobre isso, ainda está presente em nosso século, tentando negar e desconstruir a divindade de Jesus. Pastor Valber, Jesus é Deus, para nós é uma verdade incontestável, uma verdade absoluta, uma verdade óbvia, porque isso está revelado nas Escrituras, mas há pessoas que negam a divindade de Jesus. E aí nós selecionamos dois grupos. Existem aqueles grupos que negam a divindade de Jesus por serem céticos, por não acreditarem na fé cristã, não acreditarem no sobrenatural, e aí naturalmente, e não podia esperar outra coisa, eles dizem assim: Jesus não é Deus, ele foi apenas um homem. Essa questão de divindade foi uma criação do cristianismo avançado, do cristianismo posterior. E existe aquele outro grupo, chamados também de grupos paraprotestantes, que são intitulados também de grupos cristãos, entre aspas, mas que, por vez, eles não acreditam na divindade de Jesus e buscam, agora diferente do primeiro grupo, buscam no texto sagrado referências bíblicas que vá provar ou vá coadunar com o seu pensamento de que Jesus não era divino. Então, essa lição é uma lição onde o professor ele vai reafirmar a divindade de Jesus, não só vai reafirmar a divindade, o pastor Ezequias dividiu de maneira bem didática. No primeiro tópico, ele faz uma exposição da doutrina da divindade de Jesus. No segundo tópico, ele mostra o equívoco teológico que foi na contramão da divindade de Jesus, o arianismo, e nós vamos comentar sobre isso. E no terceiro tópico ele vai mostrar estas heresias de Ario vivendo em nossa época com pessoas diferentes, grupos diferentes, mas com o mesmo pensamento, buscando descredibilizar a identidade divina de Jesus. Pois não, pastor. Como considerações iniciais, eu acho que a gente poderia enfatizar justamente isso que o senhor está dizendo, que Jesus é Deus e Jesus é homem. É como o senhor disse, para nós essa verdade é óbvia, é inconteste. A divindade de Jesus para nós os cristãos é algo que está posto. Mas infelizmente alguns grupos heterodoxos, com doutrinas e pensamentos equivocados, têm contestado e têm atacado essa verdade. E eu queria só como considerações iniciais enfatizar justamente essas duas realidades. Jesus tanto é Deus quanto é homem. E por que é importante nós enfatizarmos isso? Porque se Jesus não fosse verdadeiramente homem, o seu sacrifício na cruz do Calvário não teria poder de representatividade da humanidade, ou seja, não haveria salvação. A gente não está tratando aqui de uma questão periférica, de uma questão secundária, de uma questão trivial, de uma questão que a gente pode flexibilizar. A gente está falando de vida ou morte, do ponto de vista espiritual, de salvação ou perdição. Então, Jesus, sem sombra de dúvida, foi verdadeiro homem, foi e é verdadeiro homem. E se ele não tivesse sido, o seu sacrifício na cruz do Calvário não teria sido válido, não haveria salvação e, portanto, não haveria fé cristã. Toda a fé cristã desmoronaria. Isso.
E é interessante que o apóstolo João enfatiza isso, né? Na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3, somente relembrando essa verdade, porque hoje o foco é a divindade de Cristo. Ele diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, essa verdade já foi estudada em uma lição anterior. Por outro lado, da mesma forma que Jesus não pode deixar de ser homem, porque senão toda a fé cristã seria apenas uma ilusão, apenas uma utopia, apenas uma religião a mais, Jesus também não pode deixar de ser Deus. Isso. A gente não pode contestar, porque se ele não fosse Deus, ele não seria um homem perfeito. E se ele não fosse perfeito, ele não poderia representar toda a humanidade na cruz do Calvário, porque só um representante perfeito da humanidade é que seria capaz de representar a humanidade. Ora, se ele não fosse divino, ele não seria perfeito. Se ele não fosse perfeito, o sacrifício dele não teria efeitos soteriológicos, né? Salvíficos. Então, a fé cristã, de igual modo, desmoronaria. E quem é que vai falar, talvez, mais e melhor sobre a divindade de Cristo dentre os apóstolos? João, o mesmo João. Né? E aí eu só quero citar, porque talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais conhecidos da igreja, mas que atesta de maneira inequívoca a divindade de Cristo. Eu acho que, pastor, que se tivéssemos somente esse texto para falar sobre a divindade de Cristo, ele seria suficiente, em toda a Bíblia, porque está escrito aqui, não é? E como o pastor Ezequias gosta de usar essa expressão, com clareza meridiana, né? A divindade de Jesus, né? João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e aqui a gente já vê um vislumbre da Trindade também, não é? Porque ao mesmo tempo que o verbo está com Deus, então há uma distinção quanto à personalidade. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o pastor Ezequias Soares, e ele comentou esse texto aqui: estava com Deus. E ele disse que no original a ideia é que o filho está diante do pai em constante movimento. Então há um dinamismo, a divindade simplesmente não para, né? A Trindade não para. Mas aí fecha o versículo dizendo: e o verbo era Deus. Então é impossível, pastor, a gente negar essas duas realidades, divindade e humanidade, as quais são vitais para a fé cristã. Por isso que essa lição veio em excelente hora, porque nos dias de hoje também, como o senhor já disse, há muitos ataques, inclusive quanto à divindade de Cristo. Irmão Éder, é assim, essa lição, principalmente a cristologia, nós já comentamos aqui em outros programas, que é a doutrina que mais recebe ataques, tanto de opositores da fé, muito mais de opositores da fé, como daqueles grupos que são secularmente também titulados de cristãos, embora que ataquem a divindade de Jesus. Não vejam problema nenhum em ver Jesus como homem, mas ataquem a sua divindade. E é comum, quando nós estamos estudando sobre Jesus, né, nesse aspecto aqui nós estamos falando sobre a sua divindade, o pastor Valber fez aí um panorama, né, sobre as duas naturezas. É comum surgirem, principalmente no que diz respeito à divindade, algumas situações que precisam até ser evitadas porque não se tem como explicar, e também são questões periféricas, como, por exemplo, a questão, nós estamos falando da divindade de Jesus, aí dizia assim, olha, Jesus, ele nasceu de uma virgem, mas que foi fruto de uma concepção entre Deus e Maria, né? Houve o óvulo de Maria e, na verdade, foi um esperma divino num óvulo de Maria. E entra uma discussão sem fim, uma coisa interminável. Aí diz, não, mas Jesus era divino. Aí surge um outro extremo, porque existem dois extremos. O extremo de só enfatizar a divindade de Jesus em detrimento da humanidade, e o outro extremo de enfatizar demasiadamente a humanidade em detrimento da divindade. Surgiu até uma heresia, algumas décadas atrás, falando sobre o sangue divino. É dizer que o sangue de Jesus era um sangue divino. Aí a gente estávamos comentando em off sobre Adão, né? Exato. Adão é a representação da natureza humana, porque naturalmente eu entendo que as pessoas procuram de alguma forma
tentar entender essa harmonia entre essas duas naturezas e buscam formas para não atribuir a Jesus pecado e acabam caindo em labirintos sem fim. Então, de maneira objetiva, nós temos a encarnação do Verbo, a gente estudou essa lição, falando sobre a encarnação do Verbo, o Verbo encarnou-se, a natureza de Jesus, que Jesus possuía, a mesma natureza que Adão possuía, Exato. natureza humana, né? Porque naturalmente, quando falamos de natureza humana, a nossa concepção natural é pensar na natureza humana caída, Isso. pós-queda. Mas precisamos entender que, quando falamos de natureza humana, nós temos o protótipo original, que é Adão. Sempre vai ser Adão. E por isso que Paulo, lá, quando vai fazer essa comparação, lá Primeiro Adão e segundo em Romanos 5, né? Ele mostra Jesus como sendo o segundo Adão. Aí poderíamos até perguntar, as pessoas que defendem que o sangue de Jesus era divino e tal, e o sangue de Adão era divino? O sangue de Adão, não, mas o sangue de Jesus era sangue de Maria. E o sangue de Adão era de quem? Entendeu? Então, não tem. Essas discussões precisam ser evitadas. Nós trazemos aqui para justamente alertar os irmãos que não se deve perder tempo com essas questões para as quais não se tem respostas. O que a gente tem que entender é: Deus gerou Jesus no ventre de Maria, ele nasceu e não era apenas um menino nascendo, era um Deus encarnado. E nas palavras de Lucas que fica mais bonito, né? O autor, o evangelista Lucas, ele teve tempo de conversar com a mãe, porque o relato do texto de Lucas é uma pesquisa, a gente sabe disso, né? E Lucas vai ter o contato com Maria para saber como é que foi, como é que se deu, né? O texto bíblico, no capítulo 1, vamos abrir nossas Bíblias, deixa muito claro que Jesus já veio pronto. Eu vou ler na NAA, tá bom? A partir do versículo de número 29. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, ou seja, a palavra que o anjo tinha dito, né? Que ela era agraciada. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, aí o anjo vai explicar: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E aí nós vamos ver Maria ter essa dúvida. Maria vai dizer assim, verso 34, então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não tive relações com homem algum? O texto vai seguir. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo, na NA, essa palavrinha já define tudo. É um ser que já veio pronto. Não é algo que vai ser como nas concepções humanas, né? Um espermatozoide, um óvulo se une para que... Não, é um ente. É um ser que precisa de um ventre para se desenvolver, crescer e entrar no mundo. Deus não poderia tirar outro Adão do chão. Teria que vir da natureza humana natural. Até para que os homens pudessem entender o que é Emanuel. E falar em Emanuel é o tema central da aula de hoje, né? Deus conosco. Isso para cumprir a profecia de Isaías, que diz que a Virgem conceberia. Então, acredito que o senhor está correto, pastor, principalmente porque não existe nem embasamento bíblico, nem científico para defender essa ideia de Jesus ter sangue ou não ter sangue. O que existe, às vezes, é a ideia de, sei lá, fazer a aula ficar um pouco turbulenta e tal. E o professor precisa ser inteligente e dizer, irmãos, o assunto de hoje é sobre Deus, né? Lembrando, a humanidade divina, né, a humanidade de Jesus e a sua divindade são duas naturezas distintas. Não é algo para você somar. Ele é totalmente Deus, eu gosto muito dessa expressão, e totalmente homem. Você não tem como pegar isso e tentar unir no sentido de dizer é 50% de um, não. Ele é totalmente.
totalmente homem e totalmente Deus. Isso é um mistério que para nós é um pouco complexo, mas como a gente aprendeu na lição da Trindade, não é irracional, ela é supra-racional, ela vai além da nossa razão e por isso muitas vezes vamos precisar da fé. A fé será muito importante para isso. Irmão Jonas, vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos aí a tela do mapa mental. Está bem distribuído, né, irmão Jonas? Está bem distribuído, pastor, o tema da lição e todos os seus tópicos. O primeiro tópico da lição, que aparece justamente na tela, é a doutrina bíblica da divindade de Jesus, que tem como objetivo principal desse tópico demonstrar a doutrina bíblica. Como essa doutrina será demonstrada? Mostrando que Jesus é Deus e que ele tem atributos absolutos. Já no segundo tópico, nós temos a heresia que nega a divindade de Jesus. Explicar quais são essas heresias. Ele colocou no singular a heresia, mas não tem somente, tem várias outras, né, que vão vários outros grupos, é melhor dizer assim, vários outros grupos que se apropriam do arianismo, por exemplo. Aqui explicar o arianismo, as suas explicações, ou seja, as explicações do arianismo sobre a divindade de Cristo e como solucionar controvérsia. O objetivo principal desse segundo tópico é justamente isso, e o professor deve se centrar principalmente nessa última parte, como é que a gente soluciona a controvérsia. Terceiro e último tópico, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Aí nós temos, de um lado, a tradução do Novo Mundo, uma tradução já conhecida, os movimentos orientais e outros grupos. Aí a lição está estruturada, quando a gente olha para o mapa mental, da seguinte maneira: doutrina bíblica em cima, mostra como essas heresias surgiram no passado, e o último tópico seria uma aplicação, como elas se manifestam, se apresentam nos dias de hoje. Aí vários grupos são citados aí pelo pastor Ezequiel Soares. E é importante até destacar, claro, que há uma diversidade de grupos e talvez o professor não esteja familiarizado com muitos dos grupos que são citados aqui pelo pastor Ezequias, mas não é momento de se desesperar. Não se desespere. O foco é refutar o pensamento ariano. E o pensamento ariano está bem apresentado aí no tópico 2 da lição. Tópico 2 da lição, o pensamento ariano, que vai, sobretudo, em outras palavras, negar a divindade de Jesus, e não só negar a divindade de Jesus, mas buscar embasamento bíblico para essa negativa. Então, o professor não tem que se desesperar. É claro que, se puder pesquisar um pouco sobre esses grupos, há muitos sites de apologética aí nas redes sociais, você pode pesquisar, você pode buscar, fazer uma pesquisa, tem livros, enciclopédias bíblicas que vão lhe ajudar muito. Nós citamos aqui aquela enciclopédia de Norman Geisler, a enciclopédia de apologética, e outros livros na área da apologética. Mas aí uma outra coisa que o professor também tem que tomar cuidado é que ele não busque tanta informação que na hora de apresentar as informações não saiba por onde começar, e dê tanta informação que acabe se perdendo da lição. São duas coisas que o professor precisa evitar. Primeiro, excesso de informação e, segundo, ausência de informação. Aí diz assim, não, mas essa lição sobre divindade de Jesus, isso é muito fácil, a gente vê isso toda vez aqui no culto de doutrina, na igreja e tal, não vou nem estudar. Aí quando chega lá, na sala de aula, um aluno faz uma pergunta, faz outra, e quando percebe, eita, eu precisava ter estudado esse texto. E aí, o que é que acontece? Alguns acabam migrando para o testemunho. Deixa eu contar um testemunho aqui. Aí começa a contar o testemunho. Claro que nós não estamos em nenhum momento longe de nós pensar isso, de estarmos desconstruindo a questão do testemunho. Não, o testemunho é importante porque reforça também de maneira prática a verdade bíblica, desde que esse testemunho esteja de acordo com as Escrituras. Porque tem testemunho que não é nada por nada. E principalmente na lição de hoje, que vai tratar da divindade de Jesus. Então, é um pouco complexo para você ter um testemunho, a não ser se fosse Paulo, né? Paulo no caminho de Damasco, Paulo é testemunhar, dizendo o que aconteceu com ele. É porque às vezes aproveitam para dizer assim, aí vai contar, já que é apologética, aí eles, não, eu vou contar o testemunho da minha conversão, tal, e acaba tomando tempo, irmãos, e deixando de apresentar a lição. Um conselho que eu sempre
que a equipe sempre dá aqui, é um conselho até que a minha avó sempre dizia assim, o melhor caminho é aquele que a gente conhece. Exato. Então, é estudar a lição, estudar os tópicos, riscar sua lição, risque sua lição, veja os textos bíblicos que o pastor está citando. Se você começar a estudar cada texto bíblico, a interpretação correta de cada texto bíblico, não vai faltar assunto na escola dominical. Agora, evite fazer desta lição que é doutrinária, é uma lição que exige um pouco mais do professor, evite fazer desta lição um momento só de testemunho em sala de aula, porque o que de fato vai ser demonstrado no momento em que você tiver a oportunidade para evangelizar, às vezes não é o testemunho, é justamente a exposição da verdade bíblica a partir das Escrituras. No próximo bloco nós comentaremos o primeiro tópico de nossa lição, mas não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 5ª lição que tem como título Jesus é Deus. No bloco anterior nós trouxemos uma visão introdutória e alguns conselhos pedagógicos e vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, Jesus é Deus, seus atributos absolutos. Pastor Valber, aqui no primeiro tópico é o tópico de fato da exposição da doutrina da divindade de Jesus. É neste tópico que o professor deve ter mais atenção, deve dar um pouquinho mais de tempo neste tópico para fazer a exposição. Primeiro ele vai reafirmar a doutrina da divindade de Cristo para depois expor historicamente o arianismo e depois mostrar o arianismo contemporâneo. Então, esse tópico aqui é um tópico bastante importante, e que o professor precisa ter um tempo maior para exposição em sala de aula. Vamos chamar a próxima tela, por favor. A próxima tela, nós temos aí a nossa declaração de fé. Aliás, a declaração de fé é uma ferramenta importantíssima para esse trimestre. Eu sei que existe diversos credos, tem aí o catecismos, a confissão de fé, tal, mas a declaração de fé das Assembleias de Deus é aquilo que nós cremos, naquilo que nós professamos e aquilo que nós ensinamos, e por isso ela é uma ferramenta indispensável na preparação da aula pelo professor da escola. Exatamente, pastor. Me permita ler, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil apresenta o que os assembleianos creem sobre a divindade de Jesus da seguinte forma. Aí ele diz: nós cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está aí João capítulo 20, versículo 31. E o único mediador entre Deus e os seres humanos. João 14, 6, 1 Timóteo 2 e 5. Que ele também é enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. 1 de João 4, 14. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Está aí Romanos capítulo 9, versículo 5. Como o senhor disse, pastor, esse primeiro tópico, sem sombra de dúvida, o mais importante dessa lição. É o coração mesmo dessa lição, é a coluna desta lição. Por quê? Porque ele traz a exposição bíblica acerca da divindade de Jesus. E qual é o livro que mais tem propriedade para falar e atestar a divindade de Cristo? A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então, é importante que os alunos, que os professores estejam trabalhando e refletindo sobre cada um desses textos bíblicos. Nós já citamos aqui João capítulo 1, versículo 1, mas não só tem esse texto, tem uma infinidade de textos. Eu estava observando o esboço feito pela superintendência das escolas dominicais. Eu acredito que, se somar tudo aqui, tem pelo menos uma centena de textos bíblicos tratando sobre essa temática, sobre esse assunto. Então, só para citar mais alguns,
não é? Já citamos João capítulo 1, versículo 1, mas o próprio João, que é dos 4 evangelistas quem mais fala sobre a divindade de Cristo, no capítulo 20, versículo 28, ele relata aqui um fato interessante ocorrido com Jesus e Tomé depois da ressurreição de Jesus. Porque está escrito o seguinte: Tomé respondeu e disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Então, essa afirmativa é muito forte. Lembrando que ele veio de um momento de descrença, né, pastor? Sim. Ele disse: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Exatamente. E uma vez que ele viu, né, e tocou, então ele exclama, né, exclama exultante: Senhor meu e Deus meu, em relação a Cristo. Ora, se Jesus não fosse Deus, ele acusaria Tomé aqui, repreenderia veementemente Tomé e diria que ele era um blasfemo. Isso. Mas Jesus não faz isso. Jesus não contesta a afirmação de Tomé, porque ele de fato era Deus. É tanto que diz no versículo 29, capítulo 20, versículo 29 de João: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, você somente crê agora que eu sou o seu Senhor e que eu sou o seu Deus. Glória a Deus, né? glória a Deus. Então, mais bem-aventurados são aqueles, no caso nós, que ainda não viram e creram. Então, é um versículo aqui inequívoco em relação à divindade de Cristo. Só para citar pelo menos mais um ou dois, né? O próprio João, só que agora na sua primeira carta no capítulo 5 e o versículo número 20, ele diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, olha que coisa tremenda, né? Em seu Filho Jesus Cristo. Este, se referindo a Jesus Cristo. Isso. É a questão gramatical aqui, Isso, né? isso. Este está próximo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Dentre tantas outras referências que poderíamos citar. Só para concluir esse raciocínio, o que esses grupos heterodoxos vão fazer é pegarem alguns textos bíblicos que aparentemente apresentam uma contradição, né, em relação a, por exemplo, esses que nós acabamos de ler, distorcem Sim. para contestar a divindade de Jesus. Por isso que é importante que o professor esteja muito atento, leia esses textos e quando se deparar com um texto onde houver aparentemente uma contradição, se Jesus é ou não Deus, o problema não está no texto. O problema está em quem está interpretando o texto. Exato. Então, toda vez que surgir uma aparente contradição na Bíblia, o problema é de interpretação e o problema não está no texto bíblico. Então, pastor, há uma infinidade de textos bíblicos que atestam a divindade de Cristo de maneira inequívoca. Isso que o senhor pontuou é bastante importante, porque é claro que naturalmente nós lemos a Bíblia e por termos ela em nossa língua, diversas versões e traduções, a sensação nossa é que ele é um livro contemporâneo e que, de fato, sua mensagem é também contemporânea. Mas precisamos lembrar de que nós temos um livro aqui, pelo menos o Novo Testamento, que foi produzido há quase 2000 anos. Exato. Há quase 2000 anos. E o Antigo Testamento há quase 3.500 anos atrás. Então, nós temos um livro milenar com situações históricas, culturais, religiosas, costumes, sociedades completamente diferentes. Então, é natural que o homem contemporâneo, como o senhor pontuou, é natural que o homem contemporâneo, ao se deparar com textos aparentemente contraditórios, ele diga: não, a Bíblia é cheia de contradição. Não, peraí, a Bíblia tem mais de 3.500 anos, considerando o Antigo Testamento. Se eu, homem contemporâneo, não estou compreendendo a Escritura, o problema não é da Bíblia, ela está aí há mais de 3.500 anos. O problema é meu, eu preciso me municiar de ferramentas adequadas para compreender e promover a chamada harmonização textual. Tem um livro muito bom do pastor, do escritor Norman Geisler, sobre essa temática, exatamente, as aparentes contradições da Bíblia e suas refutações. Um livraço. E aí ele comenta versículo por versículo o que a gente pode entender sobre esse tema. Então, se você está tendo alguma dificuldade, nossos conselhos são 2. Primeiro, aprenda a utilizar o método histórico-gramatical. E o que é o método histórico-gramatical? Você vai ler o texto, estudar a história que o texto foi construído
e analisar a sua gramática. Se você conseguir fazer isso, geralmente já resolve o problema. Porque é como o senhor disse, está dentro do contexto, né? Lembre-se também que a Bíblia é um livro de contexto. Então, você não pode pegar um versículo, isolar ele e dizer, ó, esse texto está dizendo isso. Sim, mas o que é que a perícope está dizendo? Não é? Por exemplo, quando alguém diz assim, o Pai é maior do que eu. Em que contexto Jesus disse isso? Em que contexto Jesus está falando isso? Aí, o que é que esses grupos heterodoxos vão fazer? Vão pensar esse versículo de um contexto geral, não é? E como eu aprendi uma vez com um professor meu, ele diz o seguinte, a Bíblia, para ser interpretada, é contexto, contexto e contexto. Você tem que entender o contexto. Então, em que contexto Jesus disse essa frase? Ele está negando a sua divindade? É claro, a gente vai ver esse versículo mais na frente. Mas o que eu poderia deixar de dica aqui, como professor de hermenêutica, é exatamente isso. O método que nós devemos utilizar para interpretar e entender que se há uma aparente contradição, é uma aparente contradição porque você não está entendendo o texto. Então, procure entender o texto. E está aí, né? A gente está em período, eu vou fazer a propaganda da STEADEB. Estão aí a STEADEB com as portas abertas para receber os novos alunos, principalmente você, professor de escola dominical, deveria estar lá conosco, estudando a palavra de Deus, né? Durante aí 4 anos, aprendendo a explicar e entender melhor o texto. Mas uma verdade é certa, a Bíblia não contém erros. Próxima tela, por favor. Vamos para a próxima tela. Nós temos aí, irmão Jonas, o que a Bíblia diz a respeito da pessoa divina de Cristo. E aqui pegando o gancho com o irmão Éder, e quem levantou a bola aí foi o pastor Valber, e pegando o gancho aqui, na verdade as dificuldades surgem por conta das interpretações equivocadas. E aí pegando o gancho aqui, que é comum esses grupos heterodoxos, esses movimentos religiosos fazerem, é pegarem o texto fora do seu contexto, ir assim, isola e diz, está vendo que a Bíblia está dizendo isso? Então, é importante que o professor tenha tranquilidade com relação a esta lição. Essa lição não é um bicho-papão, não é bicho de 7 cabeças. É importante que ele estude a Bíblia, estude cada texto bíblico com sua devida interpretação e faça a sua exposição em sala de aula sem ter a preocupação de excesso de informações, porque você chegar com muita informação nessa sala de aula, de repente o máximo que pode acontecer é você massagear o ego porque deu muita informação. Mas será que meus alunos aprenderam? Qual é o perfil da sala de aula que eu estou ensinando? Exato. Qual é o nível da sala de aula que eu estou ensinando? Que às vezes o professor pode estar no segundo tópico, mas os alunos ainda estarem lá remoendo ainda uma verdade do primeiro tópico. Sim, mas é verdade, pastor. É uma lição, quando se fala sobre a divindade de Jesus, Jesus é Deus. Quando você olha o texto bíblico, nas primeiras leituras do texto, isso vai ficando evidente. O que é que acontece? Nós temos grupos, existem, né, grupos heterodoxos, que eles já têm uma premissa pré-estabelecida. Então, a premissa deles já está estabelecida. Então, eles vão fazer o seguinte, vão pegar versículos, geralmente fora do contexto, e vão simplesmente tentar uma argumentação para não tocar na premissa que eles já têm consolidado. Então, o que é que a gente diz ao professor? Pega os textos bíblicos que está sendo apresentado aqui e na lição da escola dominical e comece a ler os textos bíblicos. Exato. Porque o mais importante dessa lição é mostrar Bíblia. Porque se a gente for para o lado de argumentações de caráter filosófico, é bom, mas o melhor ainda é as escrituras sagradas. Porque a filosofia ela vai ter o debate, as escrituras ela fecha, né? E um outro detalhe também, o senhor falou aí, irmão, é lembrar ao professor que o livro didático da escola dominical é a Bíblia. Exato. É a Bíblia. A revista é um roteiro de aula, mas o livro didático é a Bíblia. Então, é na Bíblia que nós devemos fundamentar cada afirmação que nós fazemos do assunto que nós estamos expondo. Com certeza. E se há essa aparente contradição, é mais aparente contradição por parte do cético. Ele olha e diz assim, olha, aqui tem uma contradição. Aí, muitas vezes,
tem até uma desonestidade intelectual muito grande, porque a pessoa que é formada em determinadas áreas, até alegar inicialmente que aquilo é uma contradição, sem ler o texto bíblico, sem nunca ter lido a Bíblia, é bem complicado. Não entendeu o seu método interpretativo? Nem o método interpretativo é uma coisa bem complicada. Já os outros grupos vão tentar fazer a conciliação na base que eles já têm estabelecida, que está fora das Escrituras Sagradas. Por isso, vamos para o texto bíblico. Observe, Mateus capítulo 28, versículo 18, que por sinal aparece até na sua tela agora aí, está aí na tela do slide. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, todo o poder está com Deus, ele está com Jesus. Ele é onipotente. Tem um versículo, pastor, se o senhor me permite, para tirar qualquer tipo de dúvida. É Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo de número 17, que diz assim, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem está falando aqui é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último. E esta afirmação nunca foi dada por nenhum apóstolo, por nenhum tipo de profeta do Antigo Testamento. Agora, foi dada por Deus. Isaías 44 e versículo 6, onde o próprio Deus diz assim, eu sou o primeiro e sou o último. Ora, se só Jesus é quem pode dizer que é, então Jesus, ele é Deus. Então, nós temos textos bíblicos mostrando isso. Na tela também aparece a expressão Senhor, Kyrios, né, que é aplicada também a Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Romanos 5 e 1, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. A expressão Cristo aplicada a Jesus, que mostra também a sua divindade. Quer dizer, nós temos vários textos bíblicos que deixam muito claro que ele é Deus e que ele é divino. E, pastor, muitas vezes o caso é tão sério, concernente a alguns grupos religiosos, porque como ele já tem uma base já estabelecida, eu tenho sem dificuldade nenhuma, posso dizer aqui que é uma base herética, então eles preferem mexer no texto do que mexer, na verdade, naquilo que que o fundador dele sustentava lá atrás. Existem exemplos por aí de Bíblias que foram mexidas, ou melhor, que versículos que foram adulterados, na realidade, né? mesmo, feito interpolações, que é para sustentar aquilo que já se acreditava. Então, por aí o leitor e quem está nos assistindo já deve ter uma ideia de que não se mexe no texto bíblico de jeito nenhum, para mexer, para sustentar aquilo que eu defendo, então já se constitui um erro doutrinário gravíssimo. Exato. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós estamos aí falando sobre o que a Bíblia diz a respeito da pessoa divina de Cristo. Nós temos o Messias, né? O escolhido de Deus que viria ao mundo, o Messias descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos aqui na primeira coluna profetizado, ou a profecia, o contexto da profecia, e na segunda coluna nós temos aqui o cumprimento, devido cumprimento. Então, o Messias filho da mulher, o Messias descendente de Abraão, Isaac e Jacó, o Messias descenderia da tribo de Judá, o Messias descendente de Davi, herdeiro do trono, o Messias nasceria de uma virgem, o Messias seria chamado do Egito e o Messias nasceria em Belém, que é outro título, né, que nós já falamos sobre o Senhor e Messias também, que mostra Cristo, né? O texto mostra também a divindade de Jesus. Vamos para a próxima tela. A próxima tela nós temos, pastor Valber, a natureza divina em Jesus. Jesus possui atributos divinos. Nós temos aí a natureza divina de Jesus. Ele é chamado Deus e ele mesmo disse que era Deus. Ele não só é reconhecido como, glória a Deus, mas ele mesmo disse, ele mesmo se autodefine como o próprio Deus. Exatamente, pastor. É aquela referência que nós lemos, não é? De João capítulo 20, versículo 28, onde ele é chamado de Deus e ele em momento algum contesta. Na passagem da mulher samaritana, que ela diz que estava esperando Cristo, e ele disse com todas as letras, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus tinha essa consciência da sua própria divindade. E aí é interessante que
nessa tela também, além de falar sobre a natureza divina de Jesus em si, a sua essência divina, ele nunca deixou de ser divino, mesmo quando da concepção no ventre de Maria, não é? Ele já era Deus e homem ali, ele é chamado de Deus, reconhecido como Deus, e ele também disse que era Deus, mas também fala sobre os seus atributos divinos, que é tema do primeiro tópico da lição ainda, pastor. Porque ele fala sobre os atributos exclusivos da divindade que são verificados na pessoa de Jesus Cristo. Então, é um silogismo, né? É um raciocínio lógico. Ora, por exemplo, se a gente pegar aqui a onipresença, então, só Deus é onipresente, premissa maior, né? Jesus é onipresente, premissa menor. Qual é a conclusão? Jesus é Deus. Porque se só Deus é onipresente e Jesus é onipresente, logo Jesus também é Deus. E há passagens bíblicas que atestam essa onipresença de Jesus, o poder segundo o qual ele está totalmente em todas as partes ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, só para citar uma referência sobre essa onipresença de Jesus, a gente tem Mateus capítulo 28. Veja, é como foi dito aqui, é importante trabalhar textos bíblicos nesse primeiro tópico, nesse primeiro momento, é importantíssimo, não é? Então, em Mateus capítulo de número 28, não é? Texto ali da grande comissão, e o versículo de número versículo 20, está escrito o seguinte, deixa eu abrir aqui nessa Bíblia, que não é a que eu uso costumeiramente. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então ele vai dizer aqui algo que somente Deus pode fazer. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele não poderia estar com todos eles ao mesmo tempo se ele não fosse onipresente. Agora, quando a gente fala sobre a onipotência, e o professor irmão Jonas já falou algo nesse sentido, eu queria ler só um texto para encerrar essa minha fala, que ele concilia tanto a onipotência quanto a eternidade de Jesus, que eu acho fantástico, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mais à frente, uma das distorções dos textos, né, desses grupos heterodoxos é justamente argumentar isso. Olha, ele é o princípio, ele é o primogênito da criação, ele foi o primeiro a ser criado. Nada disso, irmãos. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo em mim começam todas as coisas e em mim terminam todas as coisas. E isso está claro no contexto amplo das Escrituras. Ele estava lá no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando somente a Trindade existia no seu conselho eterno, não é? Aí eu ouvi uma vez um teólogo falar de maneira poética, quando Deus vivia na sua solidão, a solidão de Deus. Que na realidade não é uma solidão em si, porque sempre houve as três pessoas, mas só havia ele, não havia tempo nem espaço. Mas aí ele rasga, não é, a eternidade, cria o tempo, e no tempo ele cria o espaço, e aí povoa o espaço, tanto nos céus como na terra. Jesus estava lá. Foi nele que se iniciou tudo. E quando a atual ordem de todas as coisas se findar, lá em Apocalipse capítulo 21, Jesus estará lá. Então, por isso que ele é o alfa e o ômega, é porque nele começou e nele terminará. O princípio e o fim. Então, isso fala da eternidade, porque ele estava antes de todas as coisas para poder criar todas as coisas. Não é? Mas também fala sobre a onipotência, porque ele diz assim, que é e que era. Aqui a gente pode até incluir a imutabilidade também. A imutabilidade, né? De Deus. Então, veja, nesse mesmo versículo, falando sobre a eternidade, sobre o poder criador, que é algo exclusivo da divindade, sobre a imutabilidade, e ele conclui dizendo que há de vir o Todo-Poderoso. Então a Bíblia está dizendo textualmente que Jesus é o Todo-Poderoso. Logo, os atributos exclusivos da divindade são verificados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é o próprio Deus. E nós temos aí o segundo subtópico aí, Jesus é Deus, Jesus é chamado Deus. Ele mesmo disse que era Deus, né? Você citou até Mateus, né? Mateus 28, capítulo 28. Nós temos também Mateus, né? Capítulo 15, versículo 25. Isso. Mateus 15, 25. Nós temos o texto que diz o seguinte, vamos para o 24. Mas Jesus respondeu, estamos falando da mulher cananeia. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor,
me ajude. Então, já havia um reconhecimento já no primeiro século. O próprio Senhor tinha consciência disso quando ele diz, eu e o Pai somos um, né, que é João 10, né? 10:30. 10:30, eu e o Pai somos um. Aí querem, às vezes, grupos heterodoxos querem fazer um malabarismo, dizer assim, não somos um em união, não, somos um. Só que o próprio contexto, e aí vamos para o contexto do texto, vamos lá para João, abrir a Bíblia, João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30, diz o seguinte, eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Ou seja, o próprio contexto do texto reforça que os judeus, que estão no contexto imediato, entenderam Jesus dizendo que era Deus. Lembrando também, pastor, se o senhor me permite, que Jesus é condenado exatamente por essa afirmação de ser Deus, não é? A gente pode citar, por exemplo, aqui, textos como Lucas, capítulo 22 e o versículo 67. Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus respondeu, se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, Jesus reafirma, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, uma das formas pela qual Jesus foi condenado à morte é porque ele se intitulava Deus mesmo. Lucas 4, ele entra na sinagoga, abre o livro e diz, o Espírito do Senhor soberano é sobre mim. Ele cita aquela passagem de Isaías 61 e diz, hoje se cumpriu isso. Então, em nenhum momento Jesus negou a sua divindade, não. No máximo que Jesus fazia é dizer assim, fiz, mas não conte a ninguém o que eu fiz, não. Né? Não conte a ninguém. Por enquanto, depois vocês contam. Mas negar a sua divindade, isso ele nunca fez. E outra coisa, e no contexto de Jesus, no contexto do primeiro século, dizer que era filho de Deus era reivindicar para si os mesmos atributos que o Pai possuía. Hoje, qualquer pessoa pode dizer que é filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas no contexto aqui, e o texto deixa claro, que só o fato de Jesus dizer que era filho de Deus, ou que era um com o Pai, eles entenderam que Jesus estava reivindicando para si atributos da divindade. Então, isso está claro tanto no ministério de Jesus nos evangelhos quanto nas epístolas, que a igreja do primeiro século sempre reconheceu Jesus não só como mestre, mas Jesus como Senhor e como Deus. No próximo bloco nós comentaremos aqui o segundo tópico de nossa lição, mas não saia daí, nós voltamos depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a quinta lição com o título Jesus é Deus. E vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, que, como já anunciamos, é o tópico que vai localizar historicamente, né, a origem desta heresia que contesta a divindade de Jesus. E aqui no segundo tópico, pastor Valber, irmão Éder, irmão Jonas, nós temos aqui, primeiro subtópico, arianismo, segundo subtópico, suas explicações, e o terceiro subtópico, como solucionar a controvérsia. Eu gostaria de ler esse primeiro subtópico que está em nossa lição da Escola Dominical e diz o seguinte: arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário,
o expoente da doutrina em Alexandria a partir do ano 318 depois de Cristo. Ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Esse tópico aqui, irmãos, é o coração deste subtópico, porque os pastor Ezequias não só localiza historicamente a heresia, né? Ele diz, olha, existem outras heresias, mas a heresia que mais deu problema a partir do 3º século em diante foi o arianismo. E lembrando que Ário era um bispo da igreja, um presbítero da igreja, influenciado aqui pelo alegorismo da filosofia grega, né? Porque ele era de Alexandria. Então, como os gregos tinham dificuldade de entender isso, então ele dizia, olha, Jesus não era Deus, e também no objetivo de preservar o monoteísmo, dizia assim, não pode, se Deus é um só, como é que Jesus pode ser Deus? Não, Jesus de fato existia, mas Jesus foi a primeira criatura de Deus, mas não tinha o status de Deus, mas já existia com Deus. Veja que malabarismo. Então, esse tópico aqui é um tópico que expõe, na verdade, o que historicamente foi conhecido como arianismo, e alguns historiadores chegam até a informar, pastor Valber, de que Ário, ele foi no concílio de Nicéia, ele foi considerado herege, não teve acesso ao concílio, e Ário, a partir daí, elaborou uma nova estratégia. O que foi que Ário fez? Ora, eu não tenho acesso aos púlpitos, vamos assim dizer, de maneira contemporânea, da igreja, mas vou entrar com minha doutrina de maneira diferente. Pegou as músicas populares da época, tirou a letra das músicas populares, colocou a letra da sua heresia e começou a cantar e a divulgar. E alguns historiadores chegam a dizer, pastor, que o prejuízo doutrinário desta nova estratégia de Ário foi tão grande, tão devastador, de que se somassem todas as pregações que ele fez, não se equiparariam ao prejuízo que foi dado porque ele colocou suas doutrinas em cantigas populares de fácil absorção, e essas doutrinas acabaram sendo divulgadas através destas músicas. E aí abre-se um leque também, até para o professor fazer uma aplicação, o cuidado que nós devemos ter naquilo que nós estamos cantando. Há pessoas que compõem de maneira inadvertida, não têm a preocupação ortodoxa de leitura, de interpretação de texto, e começa a fazer malabarismos, inclusive usar até as suas falsas doutrinas por meio de melodias, de músicas bem trabalhadas, bem organizadas, com a finalidade de fazer a propagação de suas heresias. E vale lembrar de que a música ela tem um poder de convencimento tão poderoso que foi o método que Deus usou para a fixação da sua lei. Não é por um acaso que o maior livro da Bíblia é um inário. É o livro dos Salmos. Pois é, pastor, é como o senhor está dizendo, né? Ele, de maneira sutil, né, sagaz, introduziu a sua teologia em uma inologia, né? E aí difundiu, até porque a gente comentava aqui em off, que naquele tempo poucas pessoas tinham acesso à leitura. Exato. Então, uma vez que poucos sabiam ler, nada melhor do que propagar as suas ideias, a sua visão, por meio desses hinos, né, desses cânticos. E, sem sombra de dúvida, o estrago foi muito grande. Graças a Deus que, à época, foi convocado o Concílio de Nicéia, onde Deus levantou bispos devidamente capacitados, com destaque para um que ainda não era bispo, mas depois se tornou bispo. Diácono. Era Atanásio de Alexandria, não é?
de onde vem o credo atanasiano, do concílio de Nicéia. De maneira que essa heresia foi refutada a priori ali, não é? A princípio. Mas ela foi tão terrível, pastor, e eu acho que a gente não vai ter tempo, né, para fazer esses desdobramentos, que ela se enraizou de tal maneira nos ramos do cristianismo que ela se estendeu até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, o arianismo, lamentavelmente, está presente, lamentavelmente está vivo, lamentavelmente existem grupos heterodoxos que distorcem as escrituras sagradas com a finalidade de contestar, de tentar desmentir a divindade de Cristo. Isso é muito sério. Eu não lembro qual foi o autor do livro de História da Igreja, que ele chegou a dizer o seguinte, que mesmo ele tendo sido condenado no Concílio de Nicéia, mas a sua influência repercutiu ainda em mais 3 concílios. Ou seja, a influência dele com relação à sua falsa doutrina foi uma coisa que o Concílio de Nicéia, embora que oficialmente tenha condenado, mas esse autor, não lembro exatamente quem foi o autor, mas ele disse que essa influência dele repercutiu até em 3 concílios posteriores. Porque, assim, nós precisamos entender que esse período é um período complexo de você levar a informação. Então, como é que a informação sai, por exemplo, de um concílio? Ele é resolvido lá e agora eles serão colocados em prática nas congregações. Mas até que isso chegue, a heresia se espalha muito mais rápido, porque a heresia está na boca do povo sendo cantada. Então, só vai ser resolvido no domingo, culto no domingo, e nem todo mundo vai para o culto, né? E aí, meu irmão, aquela dica de sempre, né? Estejamos no culto de doutrina, aprendendo a palavra de Deus, segundas-feiras com o nosso pastor e num dia determinado aí na sua congregação. Além de estar sempre assíduo da escola dominical, né? Porque na escola dominical a gente tem 1 hora para falar de Bíblia. Então, qual é o melhor antídoto contra esses venenos antigos e modernos? Boa doutrina, bom ensinamento, né? E graças a Deus nós vivemos em um ambiente sadio doutrinariamente e podemos dizer isso, né? Graças a Deus pela vida do pastor da igreja e dos seus auxiliares que têm nos ajudado a entender melhor as Escrituras. Mas sim, existia essa dificuldade. Hoje a gente pode fazer uma postagem e o mundo inteiro vai ver, mas antigamente não. Então, é por isso que vai perdurar por tanto tempo. E o próprio texto, nós vamos às suas explicações e como solucionar a controvérsia. O pastor Ezequias, nesse subtópico, ele vai falar sobre a tradução que foi realizada pela Septuaginta de Provérbios 8 e 22, e que reforçaria, aparentemente, reforçaria o argumento diário, dizendo que Jesus, na verdade, não era Deus. Jesus havia sido criado. Mas no subtópico 3, ele faz essa distinção, né, entre o verbo barar e o verbo canar. Ele vai falar sobre essa distinção e resolve essa controvérsia aqui no terceiro subtópico de nossa lição. O próprio texto de João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí uma certa tradução, vamos dizer assim, uma tradução que chama de tradução teológica, tradução não ortodoxa, ela coloca assim, e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E aí cria um outro problema, que é o problema de Ário. Sim. Porque o Ário colocava aqui que Jesus era um Deus de segunda categoria. Ou seja, na eternidade, antes da criação, Jesus existia com Deus, só que Jesus foi produto da criação de Deus. Então, Jesus seria um segundo Deus, um Deus de segunda categoria, que cria um problema maior, que mostra que essa tradução acredita no politeísmo. Esse é o problema. Levanta a questão politeísta. Então, e a própria frase era um Deus diz que o princípio se origina, mas quando o princípio se origina, o ente, que é o verbo, já existia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se no princípio o verbo estava com Deus, criando o princípio, logo o verbo é eterno. Não tem como a gente distorcer isso, né? E além disso, né, pastor, imagine o trabalho penoso, estressante, que é, para quem elaborou uma tradução como essa, distorce João capítulo 1, versículo 1. Qual é o problema? É que vai ter que mexer em todos os demais textos da Bíblia que atestam a divindade de Cristo. Exato. E aí eles vão ter que mexer em mais de 100 de textos bíblicos, e não vão conseguir. Não vão conseguir porque, mesmo em traduções como essas, aqui e acolá eles deixam escapar um texto que atesta a divindade de Cristo. E aí precisam fazer passou despercebido, e aí eles precisam fazer constantes
novas edições, coisa que a Bíblia não tem. A Bíblia não tem uma segunda edição. A Bíblia é a edição única. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o outro detalhe é que, por exemplo, nós já falamos aqui que a Bíblia é um livro milenar. Existem N de originais ao redor do mundo, e aí entra na ciência, a manuscritologia. Você tem N de textos, só o Novo Testamento você tem mais de 5.500 cópias em grego. Isso. Em grego, além de outras versões, né? de cóptas, etc. Você tem, então, para se fazer qualquer modificação textual, principalmente, né, numa questão doutrinária, porque existem, irmãos, duas coisas diferentes. Existem você mexer no texto, você mexer na verdade do texto e você mexer na tradução do texto. Ário mexeu na interpretação, Ário não mexeu no texto. Isso, porque, por exemplo, aí tem gente que cita lá, nós temos o texto lá de Apocalipse, que faz que aquele que acrescentar ou diminuir, Isso. Qualquer palavra desta profecia lhe será tirada da sua parte. Mas o texto ali não é um estanque inibidor da tradução. Isso. De forma nenhuma, porque na tradução a gente sabe, os tradutores, aqueles que vivem e se dedicam a sua vida inteira à tradução de texto, sabem muito bem que, a depender da diferença cultural, histórica de cada tradução e da língua, estrutura linguística, há textos que você vai tentar adaptar para trazer a mesma ideia do texto original. Não vai porque alterar a palavra mensagem, equivalente só as palavras, né, correspondentes para facilitar o Que entendimento. é o que Lutero vai fazer no período da Reforma, né? Porque quando alguém diz assim, não existia Bíblia em alemão, existia. A questão é, não existia no vernáculo falado pelo povo. Isso, no alemão vulgar. Isso. Mas para quem é pesquisador, como o pastor Ezequiel Soares, né, tem um livraço, né, que você, professor, precisa ter, Provas Documentais, um livraço, onde ele vai mostrar as versões anteriores, lá mostrando, era um Deus a partir de 1950 e antes era Deus, né? E lembrando, um Deus aqui, Deus minúsculo, não tem esse detalhe. Isso. Não é? Como se fosse um Deus menor. Tradução essa que nem se consegue se conformar à estrutura linguística grega. Até os próprios eruditos em gregos dizem que essa tradução em nenhum momento poderia ser feita porque fere o princípio da língua. É que ninguém assumiu, por exemplo, a autoria da tradução. Quem foi que fez a tradução? Ninguém Como sabe. até hoje, Você não sabe. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos o terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1, a tradução do Novo Mundo. Subtópico 2, outros grupos. E subtópico 3, a posição oficial. Então, nós temos, irmão Jonas, a tradução do Novo Mundo, que é essa tradução que nós já comentamos aqui, que não está de acordo com o original das Escrituras, porque houve uma modificação textual. E não é uma modificação apenas textual no sentido de atualização de texto, é no sentido que houve uma modificação na doutrina, aquilo que nós chamamos de doutrinas elementares da fé cristã. Então, houve uma modificação na doutrina, aquela Bíblia deixa de receber o selo da inspiração. Isso. Por quê? Ela pode ter as mesmas histórias que está na Bíblia, pode ter a mesma quantidade de livros, mas se mexeu nas doutrinas elementares da fé, ela perdeu o selo de qualidade, o selo de qualidade da inspiração, que é isso que acontece com essa tradução. Mas rapidamente, irmão Jonas, já que temos pouco tempo, e comumente se utiliza, como falamos aqui no início do programa, se utilizam diversos textos da nossa Bíblia para tentar validar essa doutrina. Eu queria que rapidamente, se eu pudesse citar alguns textos e mostrando qual é, de fato, a verdadeira interpretação do texto. Pronto. Existem alguns textos que são mencionados, não somente por esse grupo, mas tantos outros também mencionam, que vão justamente naquela mesma linha de negar a divindade de Cristo. Porque geralmente a gente percebe duas frentes. A frente de fazer adaptação, né? Adaptar a Bíblia à sua doutrina. Foi isso que aconteceu aí. Agora vão pegar os textos bíblicos e tirar de contexto. Tem 6. Nós temos Mateus capítulo 24, versículo 36. Eu vou citar e vou selecionar pelo menos um pastor aqui para a gente comentar, já que não é possível verificar todos durante o programa. Mas são 6 que são aqueles que já são esperados. Esses aí já são esperados mesmo
em qualquer momento quando você aborda um grupo heterodoxo. Esperado de ouvir deles, né? Mateus capítulo 24, versículo 36, João capítulo 14, versículo 28, João capítulo 1, versículo 18, primeiro livro de Coríntios, ou primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que esse eu vou ler, e primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 28, ainda tem Apocalipse, capítulo 3 e versículo 14. Esses são os textos. Houve modificação nesse texto? Não. Em qualquer versão das Escrituras Sagradas, justamente esses textos são chamados, que é para tentar negar a divindade de Cristo. Vamos pegar, por exemplo, um deles aí. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Observe que essa última sentença é a mais utilizada. Deus a cabeça de Cristo. Olhe o versículo na sua totalidade. Em algum momento aqui está dizendo que isso invalida a natureza divina de Cristo? Não. Por qual motivo? Varão, ou seja, homem e mulher, não compartilham da mesma natureza? Ou seja, a mulher é menos humana do que o homem, de jeito nenhum. Como da mesma maneira o homem é menos humano do que a mulher, não. Aí o Jesus é menos Deus do que o próprio Deus, de jeito nenhum. Porque Deus é a cabeça? A cabeça está se falando aqui, está se falando de posição e não de natureza. Exato. Ou seja, a natureza de Cristo e de Deus é uma só. Mas geralmente a última parte do versículo, já foi comentado várias vezes aqui, retirado do contexto e jogado assim, olha, está vendo aqui que a cabeça de Deus é justamente, a cabeça de Cristo é Deus. Ora, se for coloca Deus acima de Jesus, né? Acima de Jesus, eu disse assim, mas está se tratando aqui de posição de natureza, está se tratando aqui de natureza. Não é uma questão de posição. Porque aí, senão, cairia no erro do subordinacionismo. Justamente. Perfeito. E a Bíblia deixa claro que não há subordinação entre eles quanto à essência. Porque há uma diferenciação de papéis. Quando nós estudamos a Trindade à luz do contexto amplo da Bíblia, a gente vai ver que cada uma dessas pessoas da Trindade tem funções específicas. Perfeito, pastor. Então, e Cristo, quando encarnou, o pastor Ezequiel Soares diz isso, ele se subordinou funcionalmente. De maneira temporária a Deus. Filipenses 2, né? E essa subordinação funcional, por exemplo, nós temos aqui o texto que foi citado, Mateus 24, 36. Esse é importante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí diz assim, mas então se ele não sabe o dia que ele está voltando, então ele não é Deus. Só que estamos falando aqui da condição humana de Jesus. Ele se autolimitou, ele não deixou de ser Deus, ele apenas se autolimitou. E outra coisa, sobre a questão anterior, porque geralmente esses grupos heterodoxos gostam de pegar essas recortes de fala, né? Quer dizer, a gente está falando de papéis, como o pastor muito bem explicou, papéis. Papéis é uma coisa, mas a natureza é a mesma. Aí, concernente a essa questão de dia nem hora ninguém sabe, a não ser o meu pai, o versículo era fora de contexto, mas por que não se cita também João capítulo 16 e versículo 30? Nós sabemos que tu sabes de tudo. E por que também não citar Atos 1 e o versículo 7? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus ressurreto, quando os discípulos voltam com o tema, é agora que você vai restaurar o reino, é agora. Jesus diz assim, não compete a vocês saber. Então, quando Jesus diz isso, diferentemente do que ele diz no capítulo 24, ele diz assim, não, agora só quem sabe é o Pai. Não, o Pai fixou. Como ele disse em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra, logo, Jesus sim sabe. E agora não só sabe, mas ele acessa a essa questão, mas não é acessível a nós. E é isso que o texto está dizendo, não é acessível a vocês, não é? Em João 16 e verso 30, o texto é muito claro, onde é dito claramente que Jesus sabe de tudo, quer dizer, é onisciência. Isso. Então, veja o perigo de não ler, pastor, a escritura completa. É bom o professor da escola dominical dizer aos seus alunos, leiam a Bíblia completa, pega o texto, faça um programa de leitura como tem lá no Templo Central, onde aqui o nosso superintendente é o dirigente daqui do Templo Central, da escola dominical. Tem um programa de leitura da Bíblia. Leia para não ficar com fragmento de texto.
Porque quando fica em fragmento de texto, a tendência é simplesmente fazer esses problemas aqui, né? Queridos irmãos, eu sei que há uma necessidade muito grande de nós interpretarmos diversos textos que eles interpretam de maneira equivocada. O tempo não nos permite mais, mas vamos fazer aqui um ping-pong rápido. Vamos ver os principais textos que o senhor mencionou agora há pouco. Eu queria que o senhor citasse o texto, o que é que eles dizem e qual a interpretação correta, e assim até chegar em mim. Vamos lá? Sim, senhor. Irmão Jonas. Sim, senhor pastor. João 14, 28, muito utilizado. João 14, 28 diz assim: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaria por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Geralmente é utilizada essa última sentença para dizer que Jesus não é Deus. É bom deixar claro que aqui em nenhum momento está se falando da natureza de Cristo. A natureza de Cristo é a mesma natureza do Pai. Está se falando aqui justamente de papéis. Um versículo que pode ser colocado ao lado dele é Mateus capítulo 28, versículo 18, onde é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Veja que se colocar frente a frente, os versículos não é uma contradição, mas uma complementação, uma interpretação correta do texto. Irmão Éder. O texto de Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o professor em casa vai ter que ler do verso 12 até o 28. Eu só vou ler o 28. O 28 diz assim: quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A interpretação é que Jesus vai se sujeitar a Deus aqui, então, logo, ele é um Deus inferior. Porém, o que o texto está dizendo, em sua completude, é simples. Ele está falando da consumação dos séculos. Se você analisar direitinho, está falando da ressurreição dos mortos, quando todos vão ressuscitar. E aqui, Jesus entregará ao Pai, e aí ele está desenvolvendo o seu papel salvífico, e é nesse texto que Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. É nesse texto. Então, aqui nós temos novamente a questão de papéis. Pai, consumei a obra. Está aqui a obra consumada. Apenas isso. Jesus não está se colocando abaixo de Deus, mas sim dizendo ao Pai: olha, o que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Pois não, pastor. Colossenses 1,15 diz assim: o qual, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eles usam essa expressão, primogênito de toda a criação, para dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado. Isso. Quando, na realidade, o texto está dizendo que ele não foi o primeiro a ser criado, mas que ele foi o primeiro a criar todas as coisas e, portanto, tem preeminência sobre todas as coisas, prestígio sobre todas as coisas. É só continuar lendo o texto. No versículo 16 diz: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. E o versículo 17 diz: e ele, Jesus, não foi o primeiro a ser criado. Não foi a primeira coisa a ser criada. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, essa é a interpretação. Há um texto também de João capítulo 1, versículo 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. E aí eles pegam esse texto e aplicam à pessoa de Jesus. Mas é contraditório, até porque o próprio contexto, né, o próprio João 1:1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, basta uma leitura mais acurada, uma leitura mais responsável do texto, e que nós chegamos à conclusão da revelação de Deus, mostrando que Jesus não só foi homem, mas Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado, o Emanuel. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor? Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por tudo. E te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre essa escola bíblica dominical, no dia desta lição. Que o teu Espírito Santo, que tem como função glorificar a Cristo, possa se utilizar de cada dirigente, cada professor, cada adjunto, para fazer isso nesse dia, Senhor. Que jamais saia da nossa mente, do nosso coração, a verdade de que tu, Jesus, és o próprio Deus encarnado. Nós te louvamos por tudo, em teu próprio nome. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o título Jesus é Deus. Na próxima semana veremos a 6ª lição com o tema
o filho é igual com o pai. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.